Olá, ouvinte do podcast Contra Controle. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Então, já tem um tempinho que eu não apareço por aqui, né? Teve aquele feriado de carnaval. E, por incrível que pareça, eu não sumi porque eu estendi o feriado pro resto do mês, não. Foi porque eu acabei ficando doente e aí eu tava sem voz e não ia conseguir gravar um conteúdo para vocês com nível de qualidade, com algo que seja agradável de ouvir, sabe? Minha voz estava péssima. Ainda não tô 100%, mas eu já consigo gravar, então perdão pela voz anasalada, mas no momento é o que eu tô podendo oferecer. No episódio de hoje, vamos debater um tema bem importante e uma temática da invisibilidade do trabalho de cuidado materno, só que voltado para o contexto da maternidade atípica. Esse tema foi inspirado no tema da redação do Enem 2023, que despertou muitas discussões nas redes sociais e no dia a dia das pessoas. Isso tudo ocorreu no final do ano passado e acabou se estendendo um pouquinho para o começo do ano, essa discussão. E aí eu pensei em trazer alguém que pudesse falar sobre esse tema, mas trazendo à luz a perspectiva voltada mais para a maternidade atípica, que é o público que a gente tem aqui no podcast. Então, nós temos o privilégio de receber Bárbara Brito, uma convidada muito especial que vai trazer a sua experiência e perspectiva únicas para enriquecer esse diálogo. A Bárbara é psicóloga, mestre em análise do comportamento, pós-graduada em análise comportamental clínica e possui uma importante bagagem sobre esses assuntos relacionados não só, à psicologia, análise do comportamento clínica, mas maternidade, parentalidade e tudo que envolve esse universo. A gente sabe que a maternidade, mas que principalmente a maternidade atípica, é um cenário marcado pela sobrecarga e pela escassez de rede de apoio para essas mães de autistas e pelo alto índice de abandono paterno também. Essas famílias acabam ficando na total ou boa parte da responsabilidade sobre as mães. E a gente sabe que também é visto o cuidado materno na nossa sociedade como algo voltado para as mulheres. É da natureza da mulher cuidar. Ah, é a mulher que tem que cuidar. E a gente tem que trazer debate, tem que trazer à luz esse tema para que a gente venha despertar para o fato de que uma pessoa só não consegue dar conta de tudo e que é importante não só para a saúde dessas mulheres como desses filhos que haja um maior envolvimento não só dos pais como da comunidade, como da família, que as pessoas se unam, em torno dessa causa. Então, sem me estender mais, eu espero que vocês gostem do episódio. Fica aqui com a gente, comenta, compartilha, se inscreve para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha com os amigos. E é isso aí, bom episódio. Antes de começar as perguntas, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, Bárbara, por você contribuir com o seu tempo, com o seu conhecimento, para trazer informação e acolhimento para a nossa comunidade. Então, gratidão. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, contar um pouco sobre a sua experiência, seu trabalho relacionado às questões de gênero. Oi, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou psicóloga, sou mestre em ciências do comportamento e estou cursando doutorado em psicologia clínica. Faço parte do grupo de saúde mental e gênero da professora Valesca Zanella. Obrigada pelo convite. Bárbara, com relação à maternidade e à invisibilidade, para você, como a maternidade atípica se diferencia da maternidade convencional? Como as questões de gênero
agravam a invisibilidade do trabalho de cuidado exercido por mulheres, mães, avós, esposas, especialmente na maternidade atípica. Então, a maternidade em si já é um grande trabalho e esse trabalho ele acaba recaindo muito mais para a mãe. É um trabalho que é classicamente, tradicionalmente feminino. E a maternidade atípica, ele acaba sendo um trabalho dobrado, triplicado, dependendo do tipo de especificidade que a criança tenha, né? Eu sou mãe de 3 filhos e um deles é atípico. Esse conjunto de ter muitos filhos e de ter um filho atípico também é um fator multiplicador, e a gente brinca que o fator multiplicador para filhos ele não é de 1 para 1, porque 2 crianças não são 2 crianças parecem 20 crianças, e 3 crianças parecem umas 50. Então, a maternidade atípica, ele também funciona como um fator multiplicador, porque essa mãe, ela vai ter muito mais trabalho de cuidado com esse filho. Indo para terapias, indo para médicos, fazendo acompanhamento escolar, adaptação de uma mudança de uma escola para outra, até passando pela questão da independência da criança. Às vezes, com o crescimento, a criança não se torna independente. E, em geral, quem fica cuidando é a mãe, aos 20, aos 30, aos 50. Então, dependendo do grau de independência dessa criança, a mãe, em geral, é quem cuida. Numa pesquisa que eu acompanhei de uma colega sobre mães de crianças de jovens com deficiências que ingressaram à Universidade de Brasília, em geral, as mães abandonam carreira e vivem exclusivamente para assessorar os filhos na universidade. Então, é uma invisibilidade mesmo, é um apagamento, porque o jovem recebe uma bolsa, um auxílio por conta da deficiência, mas a mãe não recebe nada, apenas gerencia o que o filho recebe, né? Então, isso é realmente uma invisibilidade muito grande. Como você vê a pressão social sobre mulheres, mães, avós, esposas para se conformarem a certos padrões? Frases como, por exemplo, você foi escolhida, ser mãe é padecer no paraíso, boa mãe não sai sem um filho. Coisas que a gente ouve ou presencia ao longo da nossa vida, no nosso dia a dia. Qual o impacto disso na maternidade atípica? Esses padrões sociais, eles acabam trazendo para a mulher é como se fosse um script, né? Que ela deveria seguir, um script social. E aí a gente traz também a teoria da própria professora Valesca, né? Do dispositivo materno, que a mulher é sempre interpelada ao trabalho de cuidado. E isso acaba gerando uma certa despersonalização da mulher, no sentido de tudo que é o interesse dela tem que estar vinculado aos filhos. Aí eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu estava na seleção para o doutorado, eu escolhi uma área e eu fui mal em uma das etapas. E aí eu fiquei muito triste e várias pessoas vieram me consolar, dizendo: nossa, mas também por que você quer fazer doutorado? Você tem 3 filhos, você já tem muitas coisas para fazer. Como se o trabalho com os filhos fosse preencher o trabalho que eu gostaria de fazer. Então, o doutorado é sobre a minha pessoa, sobre a minha necessidade, não a necessidade dos filhos. Então, o dispositivo materno fala exatamente sobre isso, sobre um borramento entre a capacidade de cuidar e a capacidade de gerar. A capacidade de gerar um filho, ela é própria de mulheres que menstruam, que têm um útero. E a capacidade de cuidar, ela é do ser humano. Todo ser humano tem a capacidade de cuidar. Mas esse borramento acaba levando com que mulheres sejam sempre interpeladas para o trabalho de cuidado. E homens não sejam levados para esse local de cuidado, né? Não que os homens não cuidem. Existem homens que participam e que cuidam, mas em geral eles são a exceção. Como a Valesca diz, o Rodrigo Hilbert, esposo da Fernanda Lima, eles têm gêmeos e ele sempre foi colocado na internet como um super-homem,
como um homem acima do padrão, sendo que o Rodrigo Hilbert é uma mãe comum, que faz tudo o que uma mãe comum faz. Ou seja, se a mãe faz, não está fazendo nada menos do que a sua obrigação. Mas se o pai faz, é muito bom, é muito lindo. Então, é esse o padrão. E isso acaba levando para Você tem que se preocupar sempre com o seu filho, como você colocou aqui. Boa mãe não sai sem o filho, como se a mãe não tivesse necessidades diferentes do filho. A mãe também quer estudar, a mãe também quer passear, a mãe também quer ter coisas, ter planos e ter projetos. E ela deve fazer isso. Mas isso é muito agravado por essa cobrança social, ainda mais a maternidade atípica, que a renúncia é muito maior. Você é cobrada a ter uma renúncia que nem sempre você está preparada ou você quer ter, né? Claro, algumas mães vão por esse caminho por necessidade, mas outras conseguem conciliar. E geralmente as que conciliam acabam sendo julgadas ou hiperjulgadas. E não que seja errado cuidar, a questão é o excesso de cuidado que é colocado para as mães, em especial para as mães atípicas. Ser mãe de uma criança atípica é um fardo de trabalho muito grande. Eu estou falando de trabalho, não estou falando de amor. Às vezes a gente confunde. Às vezes eu falo com alguém, nossa, esses meninos dão muito trabalho. E aí vem, você que escolheu ser mãe, você não gosta deles? Eu falo, não, são coisas diferentes. Eu gostar de ler não significa que eu vá achar que um livro de 800, 900 páginas é um livro grande, é um livro pesado, que é desconfortável de manusear. Eu acabei recentemente um de 450 páginas e meu filho falou, nossa mamãe, esse livro é muito grande. Eu falei, é mesmo, filho? Ele falou, e por que você lê um livro tão grande? Eu falei, porque eu gosto, é de um assunto que me interessa. Ah, então você gosta, não significa que o livro não seja pesado, que eu não tenha parado algumas vezes e falado, nossa, agora eu vou parar porque agora eu estou cansada. A gente gostar de uma coisa não significa que a gente quer vivenciar aquela coisa 100% do nosso dia. Então, amamos os nossos filhos e cuidamos muito bem deles, mas não significa que queremos estar com eles 100% do tempo. E a maternidade atípica, ela aumenta essa questão, porque eu tenho 3, então eu tenho um filho que eu posso deixar na brinquedoteca e falar, olha, daqui a 2 horas eu volto. E aí eu vou tomar um sorvete, eu vou olhar um novo livro na livraria, vou descansar a minha cabeça. Mas o filho atípico eu não posso, porque se eu deixo, em geral, depois de 15 minutos eles me ligam, olha, ele está chorando, olha, ele se desentendeu com outra criança, olha, se você saiu, volta. Eles estão numa adaptação numa escola nova e eles foram para um pesque pague num bairro distante. Eu estava no banco resolvendo um problema, recebi uma ligação, vem que seu filho está em crise. Ou seja, eu larguei o banco, larguei tudo, larguei o almoço e fui gerenciar a crise. Isso, em geral, traz para a mãe, trouxe para mim, né, uma série de renúncias. Eu não resolvi o meu problema no banco, eu não almocei, eu desmarquei todos os meus pacientes da tarde porque eu fui gerenciar a crise. Nesse caso em específico, o pai deles estava viajando. Mas existem muitas mães que, quando dá a crise, é só com ela que resolve, ou é só para ela que se recorre. Então, é um estado de tensão e de ansiedade muito grande que a mãe fica. Eu posso deixar? E se essa pessoa não souber lidar? E se essa pessoa fizer alguma coisa com meu filho? Então, tem uma hiperresponsabilização que junta com um trabalho e uma culpa. E isso acaba sendo um fardo um pouco maior. Com relação à solidão e sobrecarga. Bárbara, a solidão é uma realidade para muitas mães. O ciclo social diminui à medida que a responsabilidade aumenta. Você consegue perceber, como você consegue ver essa questão e que tipos de apoio podem ser oferecidos a essas mulheres? Como a sobrecarga emocional e física se manifesta nas mulheres que enfrentam a maternidade atípica
E como podemos lidar com isso de uma maneira mais eficaz? Então, a solidão da mãe é uma solidão muito peculiar, porque é uma solidão acompanhada. Você está sempre com alguém, mas eventualmente com alguém que não tem empatia. Porque o seu filho, ele pode até falar: mamãe, você está chorando, está triste, dá um beijo, mas ele não vai entender por que você está chorando. E eventualmente pode ser até que ele fale: é por minha causa que você está chorando. E não é, às vezes você está cansada. Então é uma solidão muito peculiar, porque mesmo acompanhada, mesmo a mãe que tem os irmãos, os pais, os amigos por perto, muitas vezes essas pessoas não conseguem capturar qual é a necessidade dessa pessoa. Se a necessidade dela é de dormir, se a necessidade dela é só de falar palavrão. Às vezes eu entro no carro, eu sento e falo palavrão, porque o palavrão tem uma função regulatória, né? No sentido de quando você bate o pé na quina do sofá, machuca. Aí daí você fala: ai, droga, que saco, doeu. E com filhos, eventualmente você não pode falar: ai, droga, que saco, doeu. Você tem que falar: nossa, doeu. Tem certas palavras que você não pode falar. Então você fica amputada até de se expressar do jeito que você gostaria. Porque você está ensinando uma criança. Então, às vezes as pessoas existem no seu ciclo social, mas poucas conseguem compreender e capturar pelo que você está passando. E essa solidão, ela é muito difícil de ser vivida. Eu me lembro quando meu primeiro filho nasceu, eu tive uma lesão no parto, então eu fiquei com os movimentos limitados, eu fiquei com pouca força, eu não conseguia pegá-lo no colo, propriamente, né? Eu pegava, mas não conseguia carregar durante muito tempo, eu fiquei e com as pernas bem fracas, então eu tropeçava muito. E aí eu liguei para uma prima e falei assim: olha, eu vou ficar aqui sozinha hoje à tarde, o pai vai trabalhar, a avó também vai trabalhar, você pode vir aqui ficar comigo? Aí ela falou assim: você não está sozinha, você está muito bem acompanhada pelo seu filho, ele é o amor da sua vida. E essa frase me marcou porque eu falei: nossa, eu estou bem acompanhada de fato, ele é o amor da minha vida, mas ele não fala comigo, ele tem 20 dias. Eu quero alguém que fale comigo, eu quero alguém que me dê atenção. Geralmente, na relação com os filhos, eles dão muito carinho, dão muito amor, mas eles recebem muito carinho e muito amor. Compreensão não é exatamente uma coisa que a gente vê dos nossos filhos, até porque não cabe a eles compreender o que a gente está passando. Em geral, as crianças que compreendem muito, elas podem estar vivenciando uma responsabilidade que não é da idade. Então, cabe a eles brincar e achar tudo legal, mas às vezes a gente quer ser compreendida na nossa dor, na nossa dificuldade. E essa compreensão às vezes é difícil. Além da solidão em si mesmo, né? Porque tudo recai sobre a mãe. Então é a mãe que leva, a mãe que busca, a mãe que compra, a mãe que oferece a comida. E a mãe é muito culpabilizada na nossa sociedade. E essa culpabilização acaba sendo muito pesada. A gente acaba se questionando: poxa, mas será que eu fiz certo? Porque estão me perguntando, porque isso está acontecendo. E, em geral, as crianças estão bem, mas a gente não está bem. Como a professora Valesca fala, quando a culpa começa a ficar muito grande, muito intensa, é sinal de que o dispositivo materno está em funcionamento, que você tem sempre que abrir mão de si para o seu filho. Então, quando você vai fazer a unha ou fazer qualquer coisa que te interesse, que seja para você uma fonte de cuidado, de autocuidado, e você se sente culpada porque deixou seu filho com outra pessoa, é o dispositivo materno que está dizendo: olha, o seu filho é sua responsabilidade, é a você que compete cuidado. Isso não é verdade. Somos seres humanos que todos podemos cuidar. Um dos meus filhos, ele ganhou um bonequinho do Baby Yoda de presente e ele fala: mamãe, eu tenho que cuidar dele. Então ele bota o boneco para dormir, ele dá comida para o boneco, ele troca a fralda do boneco. Ou seja, ele tem essa capacidade de cuidado, e todos nós temos,
mas socialmente as mulheres são mais colocadas nesse lugar de cuidado e cobradas. E os homens são mais colocados em outros lugares que não de cuidado. E quanto aos apoios que podem ser oferecidos? Na verdade, o que essa mãe precisa? Porque às vezes a gente quer oferecer alguma coisa. Aí, por exemplo, outras pessoas às vezes me convidam, vamos levar as crianças no Jardim Botânico. Eu falo, olha, você pode levar. Ah, mas você não quer ir? Eu falo, não, eu quero descansar. Se você quiser levar, eu vou achar ótimo. Ah, porque você não gosta de passear com seus filhos? Não, eu adoro, mas eu sei que dá trabalho e eu já tenho trabalho com eles de segunda a sábado. Eu levo eles para 1 milhão de atividades, para psicólogo, para fonoaudiólogo, para médico, para dentista, para a escola, para aula de música, para aula de futebol, para aula de basquete, para aula de ginástica. Então, quando chega o dia do Jardim Botânico, que seria o domingo, eu quero descansar. Ah, eu estou errada? Não estou errada. É uma necessidade minha como mãe, como mulher, como ser humano de descansar. Mas às vezes as pessoas não entendem, elas se oferecem para ir com você. Às vezes o que você quer é ir, é que alguém vá com você. Às vezes o que você quer é que alguém leve as crianças. Às vezes o que você quer é que alguém traga alguma coisa para você da escola, da padaria, da papelaria. Tendo 3 filhos, eu comecei a pensar que tudo deveria ser drive-thru, porque você precisa comprar pão, você não pode deixar as crianças no carro, que é abandono de capaz. Se você sai com 3 crianças, é um caos, porque você desamarra todos da cadeirinha, coloca todos dentro de uma padaria ou de um supermercado, cada um vai correr para um lado e você não vai saber o que fazer. Pensando em mães que não que não andam de carro, andam de ônibus, de metrô, você bota as crianças dentro do carro, dentro de uma estação de metrô, de uma parada de ônibus, a criança começa a ficar irritada, porque o ônibus não passou, você tem que carregar a criança, a bolsa dela, o brinquedo, a água, a comida. Então, é um trabalho enorme. Então, pergunte para a mãe, o que você precisa? Você precisa que eu passe na padaria para comprar pão? Você precisa que eu passe na farmácia para comprar um remédio? Você precisa dormir? Às vezes eu ouço de mães que elas passaram 20 dias sem lavar o cabelo. Às vezes o que a mãe precisa é lavar o cabelo. Então, às vezes a gente traz uma coisa muito elaborada. Eu já vi, por exemplo, pessoas sugerindo, ela está muito cansada, eu vou oferecer um spa, uma massagem para ela, uma tarde no spa. É ótimo, te dão de presente lá R$200 uma tarde no spa. E você olha e fala, ok, para eu ir para o spa, eu tenho que arranjar quem fique com as crianças, e eu não tenho. Provavelmente uma babá vai cobrar mais do que o valor do spa. Então, do que a mãe precisa? O apoio tem que ser muito personalizado. Cada mãe vai precisar de uma coisa. Uma mãe vai precisar de ajuda com a casa, outra com comida, outra com transporte, outra só de te ouvir, só de reclamar. Esse menino dá muito trabalho, o que eu faço? Então, cada mãe precisa de uma coisa. A gente precisa ouvir a mãe. E, em geral, a literatura ou até os colegas de profissão focam muito mais no bem-estar da criança, que é importante. Eu não estou dizendo que o bem-estar da criança não é importante. Mas, quanto melhor a mãe está, melhor a criança, por feedback, vai estar também. Especialmente crianças pequenas, né, que mamam. Se você não está bem, se você está nervosa, a criança também vai sentir aquilo. Então, é gerar o bem-estar para a mãe. Só que nesse gerar o bem-estar para a mãe, para gerar o bem-estar para o bebê, acaba que as pessoas invertem e falam o bem-estar do bebê, o bem-estar do bebê, o bem-estar do bebê. A amamentação, por exemplo. Eu amamentei meus 3 filhos e a amamentação é muito boa, muito recomendada. Mas ela é uma pseudo-escravização. Você fica sem dormir, só você pode amamentar. Você não consegue. Eu lembro que eu me machuquei, eu fazia fisioterapia. Eu tinha sempre que ir com alguém na fisioterapia para levar o neném, para segurar o neném, porque se ele precisasse mamar, eu estava na fisioterapia. E eu fazia fisioterapia diariamente, então eu tinha que ter alguém diariamente comigo. É você passar de uma posição de independência, você trabalhava, ia nos lugares, estudava, saía para festas, ia no cinema, fazia compras, para uma posição de completa dependência. Para ir a algum lugar, você precisa
da ajuda de alguém, para ajudar com seu filho, para segurar o seu filho. Ah, Bárbara, eu conheço uma mãe que é muito independente, bota o neném no sling e faz tudo. Sim, existem muitas mães que continuam cultivando essa independência, mas é uma independência diferente, ela não pode ir para qualquer lugar a hora que ela quiser, da forma que ela quiser. Existe uma adaptação. Tem mulheres que lidam melhor com essa adaptação. Ótimo, bacana, resiliência, idade, disposição. Mas tem mulheres que não lidam bem com essa adaptação, que elas sentem falta. Tem aí sentir falta da vida antes dos filhos. E isso também é tratado como um tabu. Porque mas se você sente falta da vida dos filhos, então você não gosta dos seus filhos, você não quis tê-los. Não, eu posso ter querido tê-los, gostar deles, mas ainda assim sentir falta de dormir sem pensar se tem um que vai dar febre, se o outro vai vomitar, se alguém vai cair da cama, se alguém está tossindo, se vai ter pesadelo. Esse sono, eu brinco que o sono, depois que você vira mãe, que você se vê no papel de mãe, ele é um sono muito alerta, porque você está sempre... Caiu uma agulha e você levanta, o que aconteceu? E esse estado de alerta, ele é cansativo. Às vezes a gente só precisa diminuir um pouco esse estado de alerta. Agora um tema delicado e importante de se falar, porque infelizmente faz parte de grande parte das famílias atípicas que a gente acaba encontrando e convivendo no dia a dia. Com relação ao abandono paterno, como podemos promover uma redefinição dos papéis parentais e criar mais apoio para as mães, porque infelizmente é uma realidade que existe e que, por mais dolorosa que seja e que não deveria ser assim, não é o ideal, mas é o real. A gente acaba encontrando nas filas de espera, nas reuniões, seja por abandono real, né? Quando o parceiro simplesmente vai embora, ou abandono afetivo, quando esse pai, ele se mantém em casa, mas não participa. Então, acaba ficando para as mães, né, essa responsabilidade. Então, como podemos promover uma redefinição desses papéis parentais e como podemos criar apoio para essas mães? Complementando a pergunta anterior, de que maneira a sociedade pode trabalhar para superar os estereótipos de gênero associados à parentalidade e garantir uma distribuição mais equitativa das responsabilidades? É uma mudança cultural tremenda, porque é cultural. Tanto os homens quanto as mulheres reproduzem essa dinâmica de hiperresponsabilização das mulheres com cuidado e não envolver os homens com cuidado. Então, além da mudança cultural, tem algumas coisas estruturais. A mulher, quando tem um filho, ela fica 40 dias de resguardo. É uma licença médica. É uma licença médica para se recuperar do processo, do sangramento, do parto, de todo um processo que ela fica com uma ferida no útero, onde sai a placenta, aquilo é uma ferida aberta. Então, ela precisa de cuidados. No entanto, ela se coloca no lugar de cuidar de um ser que acabou de nascer e que chora praticamente todo o tempo que está acordado. E quem cuida dessa mulher? Então, esse olhar de essa mulher precisa de cuidados, ele é muito, negligenciado, ele precisa ser mais difundido. Eu entendo que, de forma estrutural, a licença paternidade para os pais que participam da vida da criança, né? Não para aqueles pais que são apenas genitores, deveria ser de 40 dias, assim como a mulher precisa de cuidado 40 dias, mas ela tem que cuidar de uma criança, então tem que ter alguém cuidando dela. E como essa licença não existe no Brasil, né? Uma licença paternidade de 40 dias, a licença paternidade de 5 dias, o que às vezes não acompanha nem a alta hospitalar, se a criança tem algum problema, ou se a mulher tem alguma hemorragia, algum problema. E, em geral, quem é que vem?
a mãe, a tia, a irmã, a vizinha. Outra mulher vem cuidar dessa mulher. Então, é sempre um ciclo do trabalho feminino sendo alimentado e acaba que poupa os homens desse ciclo. Então, eu acho que algumas mudanças estruturais, como a licença paternidade, ela deveria ser colocada em pauta, como a responsabilização do homem, né? Mas aí a gente entra em outra esfera muito cultural, de que o número de mulheres que levam a gestação e a criação da criança sozinhas é absurdo. Então, é muito difícil mudar essa cultura. Bom, como as mulheres, mães, avós, esposas que enfrentam a maternidade atípica podem encontrar meios de cuidar da saúde emocional e psicológica, levando em consideração a sobrecarga de funções. Eu acho que é importante entender o que para você é fator de proteção. Eu já vi mães que dizem, para mim é importante ter alguém que possa me auxiliar com, por exemplo, horários flexíveis. Para você atender mães, especialmente de filhos atípicos, você tem que ter um horário mais flexível, você tem que ter um entendimento de como aquilo está sendo gerenciado por aquela mulher, porque às vezes a pessoa fala, não, você precisa vir e o seu filho precisa de atendimento 5 dias na semana. Tá, mas eu trabalho, não posso vir 5 dias. Então não tem como. Que tipo de flexibilização pode ser feita para aquela mãe que tem essa sobrecarga? Algumas clínicas, por exemplo, já trazem esses tratamentos, fazem em blocos, onde a criança vai e passa a tarde, né? De 2 às 6 ela faz primeiro a psicoterapia, depois a fono, depois a terapia ocupacional, por fim o treino de habilidades e nesse tempo a mãe não é assim, instada a ficar ali. Então ela pode deixar ir trabalhar ou ir no mercado e depois voltar. Então é esse olhar pensando também e muito na mãe. Em geral, a gente olha muito para a criança, que é importante. Eu não estou dizendo que a criança não precisa de cuidados, mas quem cuida precisa de muitos cuidados. Recentemente tivemos um caso aqui em Brasília de uma mãe que cuidava de um filho atípico e ela acabou ceifando a própria vida depois de tirar a vida do filho. Isso é um acúmulo de falta de cuidado e falta de apoio para ela olhou e não viu formas de chegar do outro lado. Então, é importante que se você tenha em mente que está pesado, está difícil, conte busque rede de apoio que possa te ajudar no que você precisar. O que você precisar, ele é muito relativo, que cada mãe vai precisar do apoio de uma forma. E saiba que é natural, não é obrigação sua, apenas sua, cuidar. Eu sempre fazia um exercício quando meus filhos saíam e eu estava estudando. Estava no mestrado e às vezes eu saía e aí eu estava amamentando, os seios doíam e eu ficava pensando, meu Deus, que mãe eu sou. Em vez de ficar cuidando do meu filho, eu estou indo estudar. E aí como meu filho ficaria sem mim? E aí um pensamento que me confortava às vezes era, se acontecer uma coisa que agora, se esse viaduto cair na minha cabeça, eu morrer, meu filho vai continuar existindo. Então, separar esses dois indivíduos, a criança tem necessidades, mas a mãe também tem necessidades. E quais são as necessidades da mãe? E essas necessidades da mãe são prioridade. Uma vez que, se as necessidades da mãe não forem atendidas, as da criança possivelmente também não vão ser, simplesmente porque ela não vai dar conta de atender. A gente fala muito daquela metáfora da máscara, né? Quando você está no avião, se houver despressurização, máscaras cairão. Coloque primeiro a máscara em você e depois no seu filho. Porque se você não tiver ar, ele não vai saber botar nele e em você. Então, você precisa respirar.
você como mãe. Então, é muito importante que essa rede de apoio seja criada. E a rede de apoio, ela pode ser o que der certo, a vizinha, a escola, tio, primo, irmão. Geralmente é uma rede de apoio muito feminina, né? Porque, enfim, o cuidado acaba sendo muito feminino. Mas uma rede de apoio paga, profissionais, fisioterapeuta, fono, psicólogo. E que esses profissionais possam, de fato, mostrar esse acolhimento. E que esse acolhimento possa ser sentido por essa mãe. Porque às vezes a pessoa fala, eu estou aqui fazendo isso para te acolher, mas não é isso que a mãe queria, então é importante perguntar para ela e que ela tenha espaço de fala para ela e para as necessidades dela, para além das necessidades da criança, que também são importantes. As duas são importantes. Então, Bárbara, nós, como uma comunidade, o que podemos fazer para construir comunidades mais solidárias para essas mulheres, para essas mães, para essas avós, para essas esposas em situação de maternidade atípica? Porque a gente sempre ouve: nossa, você tem que se cuidar, você tem que tirar um momento para você, você tem que cuidar da sua saúde, você precisa estar bem para cuidar do seu filho. Mas e quando essa mulher ela não tem a quem recorrer? Ela não tem quem cuide, quem olhe o filho para que ela tenha esse momento de autocuidado. Como nós, como comunidade, podemos ajudar, podemos unir forças para oferecer apoio a essas mulheres? Às vezes, a solidariedade vem de posições simples, de não julgamento, de não olhar e não questionamento, porque a criança às vezes tem uma crise, um comportamento disruptivo num lugar público e a primeira coisa que acontece são os olhares. Todos olham e ficam olhando com aquela cara de você não vai fazer nada? Então tem aí uma posição que, se você não souber fazer nada naquele momento, tenta não julgar. Nossa, tá difícil para essa mãe, tá mesmo. E às vezes existem mais de um filho, como é o meu caso. Às vezes conversa com outro filho, que às vezes a pessoa fica tentando interferir para tentar ajudar e aquilo às vezes não funciona, né? Conversa com outro filho para deixar aquela mãe ali tentar resolver aquilo da melhor forma. E essa solidariedade, ela é muito construída no entendimento. E muitas pessoas não têm entendimento, né? A criança está gritando, mas ela é autista, mas e daí? Eu não gosto de crianças gritando. A criança está desregulada. Você consegue regular a criança? Não consegue. A mãe está tentando. Então, o que pode ser feito para que essa mãe possa regular mais? Tem aí um caminho que é de, se você não sabe fazer, pelo menos não estraga o que está sendo feito. Porque eventualmente essa mãe já tem um tempo com essa criança e ela já tem um percurso. Provavelmente, se ela precisar de ajuda, ela vai falar. Ou você pode perguntar, você precisa de ajuda? Você quer água? Você quer que carregue alguma coisa? Porque às vezes as pessoas acabam sendo um fator dificultador. O que aconteceu? Ele está nervoso. São comentários que, dependendo do grau de nervosismo da criança, ela vai ficar mais nervosa ainda. Então, do que você precisa? Eu diria que eu acho que é a frase mais solidária. E as mães, claro, treinar para saber do que eu preciso. Eu preciso beber água, eu preciso dormir, eu preciso comer. Eu preciso de psicoterapia, eu preciso de remédio, eu preciso de médico. Agora, depois do tempo pandêmico, a gente tem essa, facilidade, né, dos tratamentos que são online. O que é uma facilidade, mas, por outro lado, acaba sendo uma dificuldade também, no sentido de como você vai fazer uma psicoterapia online com 3 crianças dentro de casa. Então, existem ali muitos caminhos que podem ser feitos, mas eu acho que o principal é o acolhimento. Acolha essa mãe, não julgue essa mãe. Ela está precisando de acolhimento, da necessidade dela. Não diga para ela, por exemplo,
O que você está fazendo com seu filho? Isso é abandono de incapaz. Eu já ouvi isso, porque eu tenho 3 filhos, então um estava nervoso, eu peguei o que estava nervoso, acalmei e deixei ele no carro, para que ele possa ficar calmo, não interagindo com ninguém e pegar os outros. No meio tempo que eu fui me deslocar os poucos metros entre o carro e a porta da escola, eu ouvi: não deixe o seu filho sozinho no carro, isso é abandono de incapaz. Se eu colocar ele no meio de todo mundo, ele vai gritar. Então, às vezes, o melhor que a gente faz é deixar ele no carro, num ambiente que seja, claro, programado para aquilo, né? Que tenha como é que eu posso dizer? Um apoio. Claro que não é num lugar onde ele pode ser, enfim, vir outra pessoa, assaltar, um lugar ali minimamente controlado, mas muitas vezes o melhor lugar para mim e para o meu filho durante a crise dele é o carro, porque não tem ninguém, porque ninguém veio falar. Se ele precisar comer alguma coisa, eu tenho sempre uma bolacha. Se ele precisar beber água, eu tenho sempre. Se ele ficar nervoso, tirar o sapato, tá tudo ali. Então, muitas vezes o carro é um ambiente seguro. E isso, eu estou falando da minha experiência. Para aquela mãe que não tem carro, às vezes ela vai para um lugar sozinho, às vezes ela vai para um lugar onde ela tem apoio. Entender o que aquela mãe está tentando e do que ela precisa naquele momento. E não julgar. Eu entendo que essa questão de isso é abandono de incapaz foi um julgamento de uma outra mãe que me viu deixando o filho dentro do carro. Eu sei que eu não posso deixar uma criança de 6 anos dentro do carro sozinha, mas eu também sei que naquele momento que ele está nervoso, o melhor lugar para ele buscar o centro dele é o carro. Aproveitando esse gancho, né, de comunidade, de unir forças, qual a importância do diálogo aberto sobre essas questões? Como nós podemos superar o estigma associado a pedir ajuda? Porque é difícil, né, pedir ajuda, e é difícil principalmente quando se ouve ao longo da vida inteira ou no dia a dia que: "Nossa, você é mãe, você tem que dar conta. Nossa, que mãe é você que tá aí cansada? Nossa, fulana tem, sei lá, 3 filhos e não fica cansada, porque você tá". A gente escuta esse tipo de coisa, sabe? "Nossa, como assim? Você é mãe, você não pode cansar". Então, às vezes, pode existir um constrangimento ou até uma culpa, né, em pedir ajuda. Então, como é que a gente pode falar, discutir isso nos nossos grupos com as amigas, nas salas de espera, nas redes sociais? Como é que a gente pode dialogar? Qual a importância desse diálogo para a gente quebrar esse estigma associado a pedir ajuda? Em geral, a gente é treinada a ajudar, a nunca pedir ajuda. E a gente é treinada também a, quando pedir ajuda, ou essa ajuda não é dada, ou essa ajuda é julgada. Por exemplo, essa mãe que eu falei, que me perguntou se era abandono de incapaz, ela estava com uma criança, a criança dela estava calma. Talvez ela poderia dizer assim: você precisa buscar os dois, eu vou ficar aqui de fora olhando para ver se fica tudo bem com ele enquanto você pega os outros na escola. Nem sempre a gente tem essa impulso de pedir ajuda, porque a gente sabe que uma parte das pessoas não vai ajudar e a outra parte das pessoas vai julgar. Ah, por que você teve filho então? Não tá dando conta? E é natural que a gente não dê conta. Especialmente na maternidade atípica, especialmente nas mães que têm múltiplos filhos, porque existe um fator multiplicador. Você tem que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, então é natural que você não dê conta. Não se sinta, eu acho que é importante esse diálogo aberto para que as mães não se sintam culpadas por não dar conta, porque nenhum ser humano dá conta, sozinho nenhum ser humano dá conta. Nós precisamos de uma rede de apoio. Ai, Bárbara, eu moro sozinha numa cidade em outro lugar, eu não tenho ninguém. Ok, a gente constrói uma rede de apoio. Tem alguma professora da escola que é mais próxima, que consegue auxiliar? Tem algum profissional do posto de saúde que consegue auxiliar? Construção de rede de apoio. E essa construção é importante
porque é uma rede de apoio que você sinta que está te minimamente acolhendo a sua necessidade. Porque a rede de apoio que fala, não, seu filho é assim porque você não fez A ou não fez B, ela não está ajudando, né? Bárbara, infelizmente a gente tá chegando no finalzinho do episódio e eu adorei cada minuto aqui conversando com você. Mas, Bárbara, qual mensagem você gostaria de transmitir para essas mulheres, essas mães, essas avós, essas esposas que podem estar enfrentando a invisibilidade nas situações da maternidade atípica, essa invisibilidade do trabalho de cuidar? Que mensagem você deixaria para essas mulheres? A maternidade atípica é um aspecto da sua vida. Você continua sendo mãe, sendo mulher, sendo profissional, sendo irmã, sendo filha, sendo esposa, sendo amiga. Você continua tendo outros papéis. Essa maternidade, ela vai te demandar. É um trabalho. Então, é natural que você se sinta cansada, é natural que você se sinta esgotada, é natural que você tenha sentimentos ruins quanto a esse fardo de trabalho. Porque às vezes as pessoas têm esses sentimentos, mas elas não deixam os sentimentos virem. Porque eu não posso sentir isso, ele é meu filho, eu gosto dele, eu o amo. São coisas diferentes. O amor ao seu filho é uma coisa. O trabalho que você tem com ele é outra. E o trabalho que você tem e que outras pessoas têm ou deveriam ter e não têm, também são coisas que podem ser problematizadas, né? Se o pai, o genitor, participa da criação daquela criança, quem são as pessoas da família que podem participar minimamente da criação, da socialização daquela criança? Então, o seu filho é a coisa mais importante do mundo para você, mas você também é. A sua importância no mundo é tão ou até maior do que a dele, porque sem você no mundo, como ele ficaria? Ele ia ficar bem? Então, cuide-se, porque você é importante. E essa invisibilidade acaba ficando muito marcada por essa maternidade atípica. Como o trabalho aumenta, a visibilidade de quem o faz diminui. Então saiba, o seu trabalho é grande e é valorizado. Infelizmente, não por toda a sociedade, mas é importante que você valorize o trabalho que você faz, que você coloque isso. E se precisar, peça ajuda, sempre peça ajuda. Diga do que você está precisando para as pessoas próximas, para a vizinha, para a irmã, para a amiga. Diga do que você está precisando. Porque às vezes as pessoas querem ajudar e elas não sabem como. Diga do que você não está precisando. Eu acho que você tem que fazer isso com seu filho. Olha, eu não gostaria que você me dê palpites, porque eu realmente estou vivendo isso muito mais tempo que você, de forma muito mais intensiva do que você. Então, se você puder, por favor, não me dar palpites, eu agradeço. Colocar tanto as suas necessidades quanto os seus limites, porque acaba que existe uma mistura entre as necessidades das crianças e as necessidades da mãe. E acaba que a sociedade, em geral, prioriza as crianças. As crianças, de fato, e a gente brinca, tem um Estatuto da Criança e do Adolescente que protege a criança e o adolescente. Tem o Estatuto da Mãe, tem o Estatuto da Mulher. Bárbara, tem a Maria da Penha. Sim, tem, concordamos. Mas a Maria da Penha, ela tem uma pegada mais, como é que eu posso dizer? O que não deve ser feito, né? Violência física, violência sexual, violência psicológica, violência patrimonial. São coisas que não devem ser feitas. Não necessariamente fala sobre a proteção, fala sobre a não agressão. Então, o que a gente está falando é sobre a proteção, sobre o cuidado, sobre a necessidade da mãe ser igual ou maior do que a necessidade do filho. Não hierarquize essas necessidades, porque você tem o direito de precisar, de querer e de pedir ajuda. Bom, como mãe, como psicóloga, como pesquisadora da área de gênero,
eu posso dizer, existe uma rede de mulheres que apoiam as outras mulheres, especialmente na maternidade. Então, procure uma rede de apoio. A rede de apoio não precisa ser formatada, ela não tem um formato certo. A rede de apoio é o que te faz bem. Eu já ouvi de mães que a rede de apoio é fazer a unha. Eu já ouvi de mães que a rede de apoio é alguém que traz um bolo. Eu já ouvi de mães que a rede de apoio é a psicóloga ir até a escola do filho para poder ouvir o feedback, que em geral é dado com palavras técnicas e que a família não entende o que está querendo ser colocado. Então, a rede de apoio ela vem de diversas formas, mas ela é importante. Faça essa reflexão, você, como mãe atípica, qual é a sua rede de apoio? Com quem você pode contar para se sentir melhor nessa função? Talvez se a reflexão ficar difícil, se você não conseguir pensar em muitos nomes, é um alerta que acende para eu preciso pensar em mim. Eu preciso me cuidar. Porque eu posso perguntar, quantos médicos ou especialistas você levou o seu filho nos últimos 6 meses? E quantos médicos ou especialistas você foi nos últimos 6 meses? No último mês, na última semana? Então, você precisa de apoio, você precisa de ajuda. E essa ajuda vai vir de diversas formas, mas ela precisa ser reconhecida por você, expressada e comunicada. Não significa que é porque é seu filho e é porque ele tem qualquer questão que o coloque na neurodiversidade, não significa que você tem que se responsabilizar por ele. Ele é seu filho, mas ele é um cidadão. Ele é seu filho, mas ele é um ser humano. Ele é seu filho, mas ele vive nessa sociedade. Então, existem redes de apoio para todos, para você inclusive, e principalmente para você. Bárbara, chegamos ao final do episódio e eu quero te agradecer muito pela sua participação. Esse é um tema muito importante de ser debatido, é uma tecla que eu tenho tentado bater há algum tempo. E nada melhor do que trazer alguém que conhece mais profundamente, que estuda mais profundamente sobre o tema, que pode falar sobre o tema com um pouco mais de propriedade, trazendo essa visão de pesquisadora, sabe, sobre o tema. Eu estou muito feliz pela sua participação, estou muito feliz com esse episódio. E eu espero que possa alcançar muitas mães, muitas avós, muitas mulheres e que também possa trazer, né, a discussão nos grupos de amigos, de amigas, nas salas de espera, nas redes sociais, na comunidade, que a gente possa reconhecer, né, e não só reconhecer, como também participar mais um pouco desse trabalho de cuidado, para que essas mulheres elas possam ter mais qualidade de vida. Durante a produção desse episódio, eu aprendi uma coisa bem legal que eu gostaria de dividir com vocês. Vocês sabiam que maternidade e maternagem não são a mesma coisa? Então, vou explicar. A maternidade, ela tá mais voltada para um ato biológico. Então, é o ato de gerar, de parir uma criança. E também tem a questão do cuidado, mas é algo voltado mais para, como eu falei, né? Algo biológico. Já a maternagem, ela tem um significado totalmente diferente. A maternagem é o que vem depois do ato de parir e ela está totalmente voltada ao ato de cuidar, de dar apoio à criança, de estabelecer, de fortalecer um vínculo. É algo que se faz mais de uma maneira afetiva, uma maneira emocional, uma forma de ligação que vai um pouco além. É como estabelecer um vínculo. Então, foi o que eu aprendi e eu espero que vocês também possam fazer bom uso dessa informação.
Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Contra Controle. Eu tô muito feliz que você tenha ficado comigo até aqui. Eu quero agradecer muito e eu quero te pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar, comentar aqui, né? Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify for Podcasts, dá para deixar comentário em áudio também. Se você quiser trazer um tema, quiser comentar, fazer algum elogio ou até gravar um episódio, também pode entrar em contato com a gente pelo podcastcontracontrole@gmail.com. A gente também tem o nosso Instagram, que é @podcastcontracontrole, TikTok também, @podcastcontracontrole. Me segue também no Instagram, jrocha.pc. Eu vou deixar aqui os links, né, das redes sociais, dos meios de contato, tudo na descrição, direitinho, tudo bonitinho, como de costume. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.